Fala galera aqui do canal Animações da Kami. Hoje estou aqui com outra review e dessa vez ela é muito especial, pois ela é em homenagem aos 25 anos do Hi-Fi, que fez parte da minha infância e aposto que fez parte da sua também. Então, puxa a vinheta! Fala galera do canal Animações da Kami. Então, bora começar. Para quem não conhece o Hi-Fi, é um programa infantil australiano criado pela Helena Harris e pela Pose Graham Evans. Vai estar as fotinhas aí na tela. Em 98. E lançado em 99 pela Nine Network e pela Soaring Star Group. Esse programa tem o intuito de ensinar as crianças por meio de brincadeiras e músicas. Nele, as crianças aprendem sobre músicas, formas, cores, números, palavras, danças e etc, etc, etc. Vamos falar agora um pouco das músicas. Como vocês sabem, eu amo músicas, então essa é a parte que eu mais gosto de falar. E vamos concordar, tem umas músicas infantis que são demais. E obviamente que o Hi-Fi não ia ficar fora disso. Tanto em português, quanto em inglês e até em espanhol são boas. E sim, eu ainda canto e ouço todas elas. Vou citar aqui 4 músicas, que são as minhas favoritas, assim. E eu vou falar por que eu amo tanto elas e o que elas falam. Vamos começar com a primeira, que é You're My Number One. Ou em português, Você é o número 1. É uma música que fala sobre amar o próximo e mostra isso bem para as crianças. E para ser sincera aqui, essa é a minha música favorita de todas as que eu vou citar aqui. Tipo, eu não tenho palavras para descrever o quão bom é essa música, porque ela é muito fofa. A mensagem dela é muito fofa. Infelizmente não tem dublagem em português. Eu queria que tivesse. Bom, a segunda música que eu vou citar aqui é Happy Monster Dance. Ou em português, A Dança do Monstro Contente. Acho que agora vocês já sabem que música é o que eu tô falando aqui. Pois ao contrário da primeira, essa tem uma dublagem tanto em português... Agora dance, dance, monstro, dance. Quanto em espanhol. Porque su baile, monstro, baila. E ela fala sobre monstros e dança. Olha só que coisa, mas tá bom, né? E vou ser bem sincera, ela é minha favorita da segunda versão, pois é muito nostálgica e é muito bonitinho. A batida é gostosa, a dança é demais. É isso, é sobre isso as músicas. A música tem que ser assim. A terceira que eu vou contar aqui é Reach Out. Ou em português, Tudo que Sonhou. Não vão se confundir com a Reach Out da quarta temporada. A gente tá falando aqui da Casa Hi-Fi. Eu acho que pelo título em português dá pra saber que a música fala sobre sonhos. E ela é tão fofinha e suave, ela é tão tranquila, que eu amo. E bora pra última música aqui que eu vou contar pra vocês, que é Dance Off. It's a Hi-Fi dance off, celebrate, celebrate. It's a Hi-Fi dance off, celebrate. Hey! Ou em português, Dança Hi-Fi. Essa daqui eu realmente queria o título, porque ela não tem tradução em português. E é uma música que fala sobre os novos integrantes do Hi-Fi. Ela é bem animada, legal. Isso tudo na minha opinião, tá? Tipo, se você discorda, tá bom, não tem problema. Além de ser a única música que o novo Hi-Fi lançou, autoral, é isso, né? Acabei de perceber que eu citei uma música por versão, mas não citei as versões em si. Então, simbora. O programa começou em 99, como eu havia citado antes, com 5 integrantes, que tinham entre 17 e 24 anos. E eles eram a Charlie, Kelly, Tim, Nathan e Kathleen. Onde apresentavam para as crianças e cada um tinha seu próprio quadro, que já falamos sobre isso. Eles ficaram juntos até meados de 2006, que foi quando a Kathleen saiu porque ela teve uma filha. E foi substituída pela Sam. No ano seguinte, o Tim sofreu um acidente de moto, e ele teve que sair, sendo substituído pelo Steve. E no ano seguinte, em 2008, a Charlie, a Kelly, a Sam e o Nathan também saíram, dando fim à versão original do Hi-Fi, né, a primeira versão. E o que eu acho dessa versão, vocês devem estar se perguntando. Bom, ela é minha favorita desde 2020, que foi o ano que eu redescobri o Hi-Fi e fiquei viciada neles.
E cá entre nós, eles são os originais, né? Então eles têm que ser muito bons. Mas enfim. Eu amo principalmente as músicas, que são muito boas e gostosas e maravilhosas. Mas infelizmente eles não passaram no Brasil e nem na América Latina, então não tem dublagem. Porém, tem umas versões aí dessas músicas em português que outros hi-fis fizeram. O número 1, botão pra apertar. Ele é um robô, agora é só brincar. Tengo un robot, yo lo hago funcionar. Él es el mejor y vamos a jugar. Né? Então, tipo, tem umas músicas em português sim, mas não são todas. E não são, aí a maioria que eu gosto não tem. Bom, voltando à história, como vocês viram, praticamente todo mundo do Hi-Fi saiu, sobrando somente o Steve. E assim, novas pessoas entraram. E elas eram Feli, Casey, Tim, sim, outro Tim e Lauren. Dessa vez eles não duraram tanto tempo quanto o original, pois ficaram juntos de 2009 até 2012, que foi quando a Feli saiu e foi substituída pela Diane. E um tempo depois, o Tim e a Casey também saíram, e acabando assim a segunda versão. Vamos falar agora sobre o que eu acho. E sem dúvidas, pra mim, essa é uma das versões mais nostálgicas, pois foi uma das primeiras que eu assisti na TV. Então tudo nela me enche de nostalgia, principalmente as músicas. Ah, e não posso deixar de falar, né? Que sim, eles passaram na América Latina. E eles têm dublagem. You gotta stop, look, listen and feel that rhythm. Stop, look, listen, it's all around. Stop, look, listen and feel that rhythm coming up through the crowd. Agora pare, olhe, ouça, curtindo o ritmo. Pare, olhe, ouça, que som legal. Pare, olhe, ouça, curtindo o ritmo, levantando o astral. Pretende ya, mira y escucha el ritmo. Para, oye y sentirás. Para, mira y escucha el ritmo. Este del suelo vendrá. O que faz sentido, até porque foi uma das primeiras versões que eu assisti na TV, né? Lembra que eu disse que a Feli, o Tim e a Casey saíram? Então, no mesmo ano eles fizeram um filme para escolher os 2 novos membros para o Hi-Fi. O nome do filme é Some Kind of Wonderful, caso você queira pesquisar. Os escolhidos foram o Wesley e a Mary. E no ano seguinte o Hi-Fi foi vendido e começou a se chamar Hi-Fi House, ou aqui no Brasil, conhecido como a Casa Hi-Fi. No ano seguinte que o programa lançou, a Lauren saiu, sendo substituída pela Tanika. E sim, eles também não duraram muito, pois o Steve saiu em 2016, sendo substituído pelo Locke. E o Wesley também saiu do programa. E do programa foi comprado de novo, voltando a se chamar só Hi-Fi. E então eles mandaram todo mundo embora, menos o Locke. Acabando assim a Era House. E bom, o que eu acho dessa versão? Eu gosto bastante. Ela não é tão nostálgica quanto a segunda, mas eu gosto bastante também. E tem umas músicas boas. Vamos concordar, né? Tem umas músicas legais. E bom, depois que compraram o Hi-Fi de volta, novas pessoas entraram. E elas são Courtney, Shay, Bailey e Joe. Eles tiveram uma temporada, se não me engano, e apresentaram algumas vezes também. Mas acho que no ano seguinte eles foram cancelados. O que é triste, mas é a vida. Essa versão não estreou no Brasil, e eu também não assisti muito, então não tenho uma grande opinião sobre. Porém, as músicas são legais, por mais que a maioria seja do original. Bom, como eu havia falado antes, vamos falar agora dos quadros. Os episódios são sempre separados em partes, começando sempre com a música da semana e terminando com a mesma música. E dentro dele temos vários quadros, que cada um ensina uma coisa. O primeiro que eu vou comentar é o Body Move, que é um dos meus preferidos. É onde as crianças aprendem a se mexer, a fazer exercício, dançar e várias outras coisas relacionadas ao corpo. Ele aparece 3 ou 4 vezes no mesmo episódio. E seus apresentadores foram Charlie, Lauren, Mary e Bailey, respectivamente. O segundo quadro é o Making Music, que é onde as crianças aprendem sons, ritmos, músicas e outras coisas relacionadas à música também. É
amo muito esse quadro também. Por que será, né? E seus apresentadores foram o Tim H, o Steve. Sim, pra quem não sabe, o Steve também apresentou esse quadro, que foi na 10ª temporada, né? Que ele substituiu o Tim, então sim. O Tim M, o Ainsley e o Joe, respectivamente. O terceiro que vamos falar é o Puzzles and Patterns, que é onde você aprende a resolver problemas, resolver quebra-cabeça, números e etc. Nesse quadro também tem um fantoche chamado Chup Chup, que é um alien roxo que ninguém viu, só a gente. E eu amava ele quando era criança. Esses apresentadores são Kathleen, Sam, Feli, Diane e Ashay, respectivamente. O quarto que eu vou falar é o Shapes in Space, que é onde você aprende sobre formas, cores, perspectivas e etc. Seus apresentadores são o Nathan, o Steve e o Locke. O quinto que eu vou falar é o Wordplay, que é onde ensina o alfabeto, palavras, rimas e outras coisas relacionadas a palavras também. E seus apresentadores foram a Kelly, a Casey, a Lauren, a Tanika e a Courtney. Nele também aparece um fantoche, que é a Tata, que parece uma minhoca, e que conversava sempre com o apresentador. Também temos um quadro só da Tata, que ela mostra palavras novas para um robô chamado Tinka, com a ajuda de outras duas minhocas, que é o Horácio e o Aristóteles, se eu não me engano, e ele foi criado no Hi-Fi House. E o último quadro que eu vou falar aqui é o das histórias, que no final de cada episódio eles contam uma história, onde uma pessoa conta uma história, os outros, atuam. E de todos ele é meu favorito. Como eu já citei os fantoches, vamos falar um pouco mais deles. Já que sem eles não seria tão interessante quanto é. Tipo, eles dão um toque especial no programa e também deixam mais divertido. Tipo o Chup Chup roubando as coisas da Kathleen ou da Feli, tanto faz. E a Tata, né, que tá tacarela pra caramba, gente. A Tata fala muito. Já me chamaram de Tata uma vez. Não que isso tenha alguma coisa a ver. Mas, enfim. Tipo, cá entre nós, quem nunca falou pra Feli que o Chup Chup roubou as coisas dela? Ou quem nunca ajudou a Tata e a Casey a resolver algum problema? Eu já. Enquanto eu fazia o roteiro desse vídeo, um amigo meu me deu uma ideia de eu falar o meu membro favorito de cada versão. E eu pensei, por que não? Então vamos começar pelas meninas. E aqui vai. Da versão original, a minha favorita é a Charlie, pois ela é divertida, engraçada e fofa. Eu me divirto sempre com ela. Já da segunda versão é a Feli, pois ela sempre foi minha favorita e eu sempre achei ela fofa. Do Hi-Fi House é a Diane, que eu vou falar aqui que é pelos mesmos motivos. E da quarta versão é a Shay, pois ela é fofa e parece bastante simpática. Agora sobre os meninos, eu começo pelo Nathan, o Tim M e o Steve. Pelo simples fato deles serem muito divertidos e sempre tirarem uma risada minha, principalmente o Nathan. E da quarta versão, eu acho que é o Joe. Agora estamos indo para o final do vídeo. E o último tópico, antes de dar minha opinião sobre tudo, eu vou falar sobre minhas temporadas favoritas por versão. Começando pela terceira, que eu tenho uma enorme paixão por ser a primeira temporada que eu assisti inteira em inglês. Então eu amo essa temporada. A próxima é a 11ª, por ser uma das primeiras que eu assisti. E eu já falei, eu sinto uma enorme nostalgia por ela. Então óbvio que ela ia estar na lista. E do Hi-Fi House é a 14ª, que é a outra que está aqui por ser pura nostalgia. E eu amo. E por fim a 17ª, já que é a única que o novo Hi-Fi tem lançado. Mas eu não posso falar muito sobre, já que eu não assisti. E bom, vamos então finalizar o vídeo. E bom, galera, esse foi o vídeo sobre outro programa de TV da minha infância, que eu amo, e sem dúvidas o único ponto negativo dele é que ele acabou. Mas enfim, espero que tenham gostado, deixe seu like se vocês gostaram, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. E se tiverem mais alguma ideia de desenho ou série que vocês queiram que eu comente, só escrevam nos comentários que eu vou ler todos. Os canais e os vídeos que eu coloquei estão aí na descrição. E caso vocês queiram ver meu canal só sobre Hi-Fi, também vai estar na descrição. E é isso. Falou!